Muito obrigado, senador Jorge Cajuru, cumprimento Vossa Excelência pelo pronunciamento e tendo chegado ao plenário, o próximo inscrito para seu pronunciamento, tenho a honra de convidar o senador Plínio Valério, do PSDB do Estado do Amazonas, para o seu pronunciamento na tribuna do Senado. Desse modo, aguardamos a gentileza do senador Plínio Valério fazer o seu pronunciamento. Com a palavra, Vossa Excelência, senador Plínio Valério. Obrigado, presidente Anastasia, pela oportunidade de poder ainda, chegando nesse momento, poder falar. Ontem, e eu não conversei com todos os senadores, pegamos 30 assinaturas para apresentar a PEC, que vai, Irajá, e o senhor assinou, que vai limitar o mandato dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A imprensa tem destacado essa PEC, e uma das perguntas que me fazem sempre, presidente Anastasia, senhoras, senhores senadores, é se não seria considerada uma retaliação. E eu digo que não, que não. Ontem eu vi o senador Renan se posicionar, depois o Alessandro se posicionou, de que a gente estaria retaliando o Supremo. Longe disso. Longe disso, quando um senador apresenta uma PEC, que supostamente está confrontando ou enfrentando os ministros do Supremo, o senador está simplesmente sinalizando que esta casa é um poder tanto quanto o Supremo, senador Cid. Não há aí nenhuma retaliação. O que há aí é uma equiparação de tamanho, Lucas. É tamanho. Este Senado é tão grande quanto o Supremo. Este Senado, nos últimos anos, e aqui não vai nenhuma crítica, nem julgamento de nada, tem algumas medidas que se apequena diante do Supremo quando busca no Supremo soluções que nós temos a responsabilidade de encontrar e de assumir. Portanto, eu tenho dito que a PEC que estabelece, que limita o mandato de 8 anos para ministro, na intenção deste humilde senador, é atendendo os reclamos que eu tive, ainda é o hábito, senador Cajuru, que eu tive na campanha. É um anseio, eu diria um anseio nacional, de tentar mostrar aos ministros que eles são humanos, que eles erram, que eles podem errar e que eles têm satisfação a dar. Hoje, esse mandato, que vai até os 75 anos, deixa, de certa maneira, o ministro a cavalheiro à vontade, porque não tem quem cobre. E essa insegurança jurídica, senador Paulo Rocha, causada pelo Supremo, que é uma insegurança jurídica, eles desfazem decisões que fizeram ontem, amanhã desfaz, depois da manhã volta de novo. Eu acho que limitando o mandato tem duas coisas boas. Uma que chama a atenção de que mostrar que ministro não é semideus. Ministro é um ser humano que foi guindado a uma função relevante, mas não é semideus. E a outra é de mostrar que eles também têm satisfação a dar. Portanto, quero agradecer àqueles que assinaram a PEC. Foram 30 senadores, poderiam ser bem mais, mas a gente tinha que dar entrada. Pedir à nobre senadora Simone que a gente consiga, senadora Anastasia, fazer com que ela ande, porque tem outras PECs nesse sentido, e há outras PECs aqui também, arquivadas, para que nós possamos trazer essa discussão para o plenário desta casa, que a imprensa tem dado esse destaque que todos nós precisamos e merecemos, e discutir. Uma PEC não quer dizer que vá se tornar lei, vai ser discutido, vai tramitar e vai ser discutido. Eu só quero sempre, firmemente, estar sempre dizendo aqui, não é, nem deve ser considerado retaliação. A CPI Lava Toga, assinei a primeira vez, assinei a segunda, assinaria a terceira, a quarta, a quinta e a 10ª. Porque eu acho que nós temos mais do que direito, meu nobre companheiro Anastasia, mais do que direito, nós temos o dever. O dever. Vivemos numa democracia, senador Lucas, representativa. Estamos aqui representando
a população, somado a Anastasia de Minas, o senhor do Amapá e o do Amazonas, somado aqui, nós representamos o Irajá, lá de Tocantins, nós acabamos somando o Brasil todo. E nós temos mais do que direito, o dever de traduzir, de colocar no papel, de transformar em realidade um anseio que é do Brasil. Há uma reclamação geral contra grande parte dos ministros do Supremo. Exatamente por isso, uma decisão hoje, uma contradecisão amanhã, coloca em pauta a decisão e a contradecisão. Eles têm sim, os senhores ministros do Supremo têm sim, causado uma insegurança jurídica neste país. E este país, pelo momento que atravessa, o momento histórico que todos nós atravessamos, não pode de forma alguma se submeter e ficar sempre à mercê na insegurança de uma decisão que o Supremo vai tomar ou não vai tomar hoje ou vai tomar amanhã. E é isso que nos traz aqui, é isso que nos torna senador, é isso que nos torna político, é a tradução mais completa dos anseios da população. Na campanha, pós-campanha, e agora eu ouço, nos aviões, quando a gente embarca, no aeroporto, quando está esperando, sempre, e aí, vocês não vão dar uma resposta ao Supremo? E a resposta não é retaliação. A resposta, Jaime, é uma resposta de tamanho. Por quê? Porque eu sempre me indagava, Anastasia, quando eu via o Supremo, quando eu via um ministro chamar para si o direito de legislar, eu dizia, onde está o Senado que não faz nada? Eu também dizia isso, e sei que os senhores fazem. Mas como é que pode um ministro achar que pode legislar? Seria a mesma coisa que eu achar que eu posso julgar. Eu não posso julgar. Eu sou senador da República, mas a mim não compete julgar, como não compete ao ministro legislar. Ministro simplesmente liberar aborto numa decisão que não pedia liberação de aborto. Era um caso específico de uma clínica e o ministro aproveitou e liberou o aborto. Proíbe-se vaquejada neste país. O Supremo se ocupa e permite-se o aborto neste país. O mesmo ministro, legislando em nosso nome, usurpando o nosso direito. E eu vou, Cajuru, do direito não, usurpando o nosso dever. Porque mais do que direito, eu exerço desta casa o dever que tenho com a República, de pugnar, de tentar, de fazer as coisas boas para a República. Quando me perguntam, Anastasia, senador, até agora mesmo, o senhor é da base, o senhor é contra ou é a favor, independente ou é neutro? Sabe, essa história de base, essa história de contra, nós temos só um lado que é a República. Nós temos um partido que é a República. A gente tem que ser contra o que não prestar para a República e ser a favor do que for bom para a República. Claro, deve ter gente dizendo, mas esse senador do Amazonas está falando o que não deve. Não é isso. Eu não sou dono da verdade e vou errar muito aqui. Mas vou errar sempre pondo a cara, Lucas. Sempre pondo a cara aqui. Porque eu não aceito, em nome do povo do Amazonas, que me elegeu, em nome do povo brasileiro, que me intercepta nas ruas, eu estou aqui para dizer que o ministro do ministro Supremo não é maior do que um senador. Que eles não podem legislar. Eu não posso julgar e eles não podem legislar. Chegou a hora dos ministros entenderem que eles não podem causar essa insegurança jurídica que causam. Daí a PEC. A nossa PEC estabelece, limita em 8 anos o mandato de um ministro do Supremo. 1 mês para que o presidente da República indique e preencha a vaga. 120 dias para que o Senado aprove ou não. E aí fugir daquele vácuo enorme que permite a negociação. Presidente, permite a parte do senador? Lucas, eu lhe ouço com o maior prazer, senador. Quer falar depois, então? Eu encerro para que dá tempo para que o senhor possa, então, ainda em cima do que falei, falar bem mais ainda. Sim, à vontade, que a gente tem 1 minuto aí. Senador Plínio, quando Vossa Excelência fala de que o Supremo legisla, que esta casa não pode julgar, eu penso que esse é o equilíbrio que nós temos que buscar. E eu até escrevi hoje, que hoje lá no meu estado, no Amapá, presidente, é o dia que acontece o equinócio. Então, o equinócio que acontece hoje lá, faz com que o Sol
Hoje o sol lá não nasceu a leste, mas no leste, no exato ponto cardeal leste. E ele não se porá apenas a oeste, mas no ponto cardeal oeste, no oeste. Hoje é dia de equinócio. O dia dura 12 horas no Brasil, na Rússia, no México, na Austrália, no Polo Sul, em todo e qualquer lugar do planeta. 12 horas de luz e 12 horas de noite. O dia é igual à noite, o equinócio de outono é igual a nox, que é noite, dia do equilíbrio cósmico. O fato cosmológico, senhor presidente, lembra o necessário equilíbrio a todos. Por isso, a Igreja Católica associa o equinócio, a data do equinócio, à pessoa de São José, que ontem comemoramos como dia do padroeiro do meu estado, do Amapá. Um dos personagens mais equilibrados de toda a Bíblia, o vir justo. O dia do equinócio combinado à lua cheia, determinada a data da Páscoa e do Carnaval a cada ano. Só existem equinócios, solstícios, às 4 estações e todos os ciclos da vida, senador Plínio, porque o eixo da Terra é inclinado com relação ao plano de sua translação em volta do solo. Esses fatos cósmicos ajudam a marcar a passagem do tempo e a reflexão. Tempo de quaresma e de quaresmeiras, em flor, recorda a passagem e o passageiro. No relógio solar de igrejas barrocas do Brasil, lê-se a inscrição Vulnerante Omnis, Última Necate. Toda hora que passa, fere a última mata. É tempo de viver o presente. Hoje, ao meio-dia, os postes no Amapá não terão sombra. Nas redondezas de Macapá, hoje o sol percorre ou traça o solo do planeta, a linha do Equador. Outra igualdade, equilíbrio e mudança. O sol passa a circular pelo hemisfério norte e se afastará cada vez mais do Brasil até o final de junho, quando traçará o Trópico de Câncer no dia de solstício, mas isso é outra história. Evaristo de Miranda, da nossa Embrapa Territorial. Falo isto porque é esse equilíbrio que essa casa tem que ter. Chamar realmente a relação dos poderes para esse equilíbrio que nós precisamos ter. Isso. Porque na briga todos perdem, mas quem perde mais é o nosso povo, que reivindica, que clama, e aí eu posso falar pelo meu Amapá, que é um estado que tem sido discriminado pela União. Então, fica aqui o meu pedido para que haja equilíbrio desta casa, para que a gente tenha essa sabedoria de discutir, de esgotar as reuniões, as conversas, porque se nós, no momento que vivemos, da crise fiscal, da crise econômica, nós entrarmos numa briga entre poderes, ninguém vai ganhar nada. Isso. E quem vai mais perder é o povo brasileiro. Obrigado. Obrigado, senador Lucas Barreto. Eu encerro, senhor presidente, depois dessa forma poética que ele encontrou, de citar um poeta nosso que já se foi, o poeta Tiago de Mello, que cabe nesse momento crítico pelo qual passa a República e a nossa responsabilidade, que é difícil, mas que é grande, vamos fazer. O Tiago de Mello dizia: faz escuro, mas eu canto. Seja lá o que for, problema que eu tiver, eu não terei nenhum temor em vir aqui a essa tribuna e falar. Portanto, pode escurecer o que for, mas eu vou continuar cantando, senhor presidente. Muito obrigado.